Seja bem-vindo ao Horizonte Diverso. A história é repleta de figuras enigmáticas. Poucas, no entanto, são tão cativantes quanto o Conde de São Germano. Nascido na obscuridade, o Conde emergiu no cenário mundial no século XVIII. Um homem de charme, intelecto e mistério incomparáveis, ele cativou as cortes da Europa. Seu conhecimento parecia ilimitado. Ele falava inúmeras línguas, envolvia-se em alquimia e compunha belas músicas. As origens do conde permanecem envoltas em mistério. Alguns sussurravam que ele era um filho ilegítimo da realeza. Outros acreditavam que ele era um alquimista que havia desvendado os segredos da imortalidade. Ele nunca confirmou nem negou esses rumores. O conde preferia cultivar uma aura de mistério. Sua verdadeira identidade permanece um tema de especulação até hoje. A vida do conde foi uma tapeçaria tecida com fios de realidade e lenda. Ele se movia com desenvoltura pelos círculos mais altos da sociedade. Ele fez amizade com reis e confidenciou rainhas. Mas tão rápido quanto apareceu, ele desaparecia, deixando para trás um rastro de perguntas sem resposta. O enigma do Conde de São Germano continua a fascinar e intrigar-nos séculos depois. O Conde de São Germano era um mestre do disfarce. Ele cultivava uma aura de mistério que cativava e confundia aqueles ao seu redor. Ele navegava com facilidade pelos círculos sociais da elite europeia. Suas verdadeiras origens permaneceram um segredo bem guardado. Alguns acreditam que ele nasceu na Transilvânia em 1691. Outros sussurram sobre uma conexão com a casa de Stuart, exilada. O próprio conde oferecia relatos conflitantes sobre sua linhagem. E isso só servia para aprofundar a intriga em torno de sua verdadeira identidade. O que é inegável era seu vasto conhecimento e gostos refinados. Ele era fluente em inúmeras línguas. Ele possuía um conhecimento enciclopédico de história, ciência e artes. O conde era um músico talentoso e um pintor habilidoso. Seus talentos pareciam não ter limites. Seu conhecimento de alquimia e ocultismo só aumentava sua mística. Boatos se espalharam como fogo. Alguns afirmavam que ele podia transformar chumbo em ouro. Outros sussurravam que ele possuía o elixir da vida. O conde fez pouco para dissipar esses rumores. Ele parecia se deleitar com o ar de mistério que o cercava. O Conde de São Germano movia-se com desenvoltura pelas cortes opulentas da Europa do século XVIII. Ele conquistou a seu favor reis e rainhas. Ele era um convidado frequente no Palácio de Versalhes. Lá, sua inteligência e sabedoria cativaram a corte francesa. O rei Luís XV e sua amante, Madame de Pompadour, ficaram particularmente encantados com o enigmático conde. Ele se tornou um conselheiro de confiança, compartilhando suas percepções sobre questões de diplomacia e política. Alguns sussurravam que ele possuía habilidades sobrenaturais. Eles afirmavam que ele podia prever o futuro e influenciar o curso dos eventos. Dizia-se que o conde havia desempenhado um papel em várias missões diplomáticas. Ele viajou para a Inglaterra e Holanda, supostamente em nome da coroa francesa. Suas verdadeiras lealdades, no entanto, permaneceram um mistério. Alguns suspeitavam que ele fosse um agente duplo. Eles acreditavam que ele servia a seus próprios interesses ocultos. Apesar de seus laços estreitos com a corte francesa, o conde nunca permaneceu no mesmo lugar por muito tempo. Ele desaparecia por meses ou até anos a fio. Então, tão repentinamente quanto, ele reaparecia. Ele ressurgia em uma corte ou salão diferente. A cada vez, ele parecia não ter envelhecido um dia. Isso alimentou os rumores de sua suposta imortalidade. A alquimia era mais do que apenas uma busca científica para o Conde de São Germano. Era um caminho espiritual.
Era uma busca por iluminação e transformação. O conhecimento do conde sobre a alquimia era lendário. Dizia-se que ele possuía os segredos dos antigos, segredos que haviam se perdido por séculos. Uma das lendas mais duradouras que cercam o conde era sua suposta capacidade de transmutar metais. Testemunhas afirmavam tê-lo visto transformar chumbo em ouro. Alguns até acreditavam que ele possuía a pedra filosofal. Esta era a substância mítica que continha a chave para a imortalidade. A destreza alquímica do conde não se limitava aos metais. Ele também era considerado um mestre das gemas. Ele poderia, supostamente, aumentar o brilho dos diamantes. Ele poderia até mesmo reparar pedras defeituosas, restaurando-as à sua antiga glória. Seu conhecimento de alquimia ia muito além do reino material. Ele acreditava que o verdadeiro alquimista poderia alcançar a transformação espiritual. Ele poderia desbloquear o potencial oculto dentro da alma humana. Os ensinamentos alquímicos do conde eram envoltos em segredo. Eles eram passados apenas para alguns poucos escolhidos. O conde de São Germano parecia possuir uma capacidade fantástica de desafiar o tempo. Ele manteve uma aparência jovem ao longo de sua longa vida. Isso levou muitos a acreditarem que ele havia descoberto o elixir da vida. Esta era uma poção lendária procurada por alquimistas durante séculos. Histórias circulavam sobre a longevidade notável do conde. As pessoas afirmavam tê-lo conhecido décadas antes. Eles insistiam que ele não havia envelhecido um dia. Alguns sussurravam que ele possuía uma fórmula secreta. Era uma fórmula que poderia interromper o processo de envelhecimento. Outros acreditavam que ele havia desvendado os segredos da reencarnação. O próprio conde fez pouco para dissipar esses rumores. Ele frequentemente falava da importância de viver uma vida virtuosa. Ele exaltava as virtudes da temperança e do autocontrole. Talvez ele sugeria o segredo da longevidade não estivesse em elixires mágicos, mas em viver uma vida equilibrada e harmoniosa. Se o conde possuía ou não o verdadeiro elixir da vida, permanece um mistério. O que é inegável é o profundo impacto que seus ensinamentos tiveram sobre aqueles que buscavam desvendar os segredos da longevidade e da iluminação espiritual. A presença física do conde de São Germano pode ter desaparecido do cenário mundial no final do século XVIII. No entanto, sua lenda continuou viva. Como um sussurro carregado pelo vento, histórias de suas façanhas continuaram a circular. Elas cativaram a imaginação daqueles que as ouviam. O conde tornou-se uma figura de fascínio para místicos, ocultistas e sociedades secretas. Eles eram atraídos por sua natureza enigmática e seus poderes rumorejados. Eles o viam como um símbolo de conhecimento oculto e realização espiritual. No século XIX, Helena Blavatsky, a fundadora da teosofia, afirmou que o conde de São Germano era um dos mestres da sabedoria antiga. Ela acreditava que ele era um ser imortal que continuava a guiar a humanidade nos bastidores. O legado do conde se estendeu além do reino dos ensinamentos esotéricos. Sua influência pode ser sentida na literatura, música e arte. Escritores, compositores e pintores se inspiraram em sua vida misteriosa. Eles buscaram capturar a essência de sua persona enigmática. A suposta morte do conde de São Germano em 1784 não foi o fim de sua história. Nos anos que se seguiram, houve vários relatos de avistamentos dele pela Europa. Pessoas afirmavam tê-lo encontrado em Londres, Paris e até na Índia. Esses avistamentos compartilhavam um fio condutor. O conde parecia ter a mesma idade que tinha décadas antes. Isso alimentou a especulação de que ele realmente havia alcançado a imortalidade. Talvez ele tivesse fingido sua própria morte. Ele poderia estar vivendo seus dias em segredo. Alguns acreditavam que o conde possuía a habilidade de viajar no tempo. Eles afirmavam que ele podia aparecer e desaparecer à vontade. Isso certamente explicaria sua capacidade de transcender os limites da mortalidade. Quer esses avistamentos fossem reais ou simplesmente o produto de ilusões, eles serviram para manter viva a lenda do conde
de São Germano. Eles reforçaram a crença de que ele era mais do que apenas um homem comum. Ele era um ser que havia transcendido as limitações do tempo e da morte. Nos círculos esotéricos, o Conde de São Germano é reverenciado como mais do que apenas uma figura histórica. Ele é considerado um mestre ascensionado, um ser de grande realização espiritual, que continua a guiar a evolução da humanidade. O Conde é particularmente associado à chama violeta, uma energia espiritual que se acredita possuir um poder transformador imenso. Diz-se que é capaz de transmutar energia negativa, curar feridas emocionais e acelerar o crescimento espiritual. A chama violeta é frequentemente retratada como um fogo roxo vibrante, representando as qualidades de misericórdia, perdão e transformação. Diz-se que o Conde dominou o uso da chama violeta, ensinando outros a aproveitar seu poder para a cura pessoal e planetária. Aqueles que seguem os ensinamentos do Conde acreditam que a chama violeta pode ajudar a humanidade a superar seus desafios e inaugurar uma nova era de paz e iluminação. Eles veem o Conde como um farol de esperança em um mundo frequentemente envolto em trevas. Germano e a Era de Aquário. Muitos acreditam que o Conde de São Germano desempenhou um papel crucial na formação do curso da história. Ele é visto como uma figura-chave na transição da Era de Peixes para a Era de Aquário. A Era de Peixes, que abrangeu os últimos 2000 anos, foi caracterizada pela dualidade, materialismo e conflito. A Era de Aquário, por outro lado, acredita-se ser uma era de unidade, despertar espiritual e avanço tecnológico. O Conde de São Germano é visto como um prenúncio desta nova era. Seus ensinamentos sobre alquimia, espiritualidade e o poder transformador da chama violeta são considerados particularmente relevantes nestes tempos de grandes mudanças. Alguns acreditam que o Conde está trabalhando nos bastidores para guiar a humanidade para um futuro mais brilhante. Ele é visto como um mentor e um guia, ajudando-nos a navegar pelos desafios e oportunidades da Era de Aquário. O apelo duradouro do Conde de São Germano reside em sua personificação da transformação. Ele representa o potencial que está adormecido dentro de cada um de nós. Ele nos lembra que não estamos presos às limitações de nossa existência física. Somos capazes de alcançar grandes alturas espirituais. Seus ensinamentos nos inspiram a olhar além do mundo material e buscar uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do universo ao nosso redor. O Conde nos desafia a abraçar o poder transformador da chama violeta, permitindo-nos curar a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. Quer acreditemos ou não em sua imortalidade ou em suas supostas habilidades sobrenaturais, a história do Conde de São Germano serve como um poderoso lembrete de que todos nós somos capazes de crescimento, mudança e evolução espiritual. Ele é um farol de esperança e inspiração, incentivando-nos a abraçar nosso próprio potencial de transformação. Séculos após sua suposta morte, o Conde de São Germano continua a fascinar e intrigar. Sua história é uma tapeçaria tecida a partir de fios de história, mistério e espiritualidade. Ele é um enigma envolto em um enigma, envolto em uma aura de fascínio atemporal. Podemos nunca saber a verdade sobre suas origens ou a extensão de seus poderes, e talvez seja isso que o torna tão cativante. O Conde de São Germano representa o desconhecido, o incognoscível. Ele personifica o fascínio humano pelo mistério e a possibilidade de transcendência. Seu legado é um testemunho do poder da crença e do desejo humano duradouro de acreditar em algo além do ordinário. O Conde de São Germano nos lembra que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa vã filosofia. Ele nos convida a abraçar o mistério e a maravilha que a vida tem a oferecer. Obrigado por ter ficado conosco até agora. Um forte abraço e até mais.